programa Elano Beckman Entrevista hoje conversa com Marcelo Quadros, ele que é proprietário da Modal Logística Internacional e também já trabalhou há muitos anos e atua muitos anos, mais de 30 anos, na área de logística aqui no Brasil e mais recentemente na Argentina, uma boa parte desse tempo na Argentina e Buenos Aires. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão de transportes, de logística, na modalidade de transportes terrestres, se o Brasil está adequado, se esta modalidade de transporte é a mais conveniente, mais adequada. E vamos falar um pouquinho também sobre o pai do Marcelo, que é o Lauro Quadros, um jornalista conhecidíssimo da crônica esportiva, na televisão, na Rádio Gaúcha, na RBS. E o Marcelo vindo a Ijuí aqui para conversar e tratar de assuntos de negócios com seus clientes, topou conversar com a gente aqui. Um prazer conversar contigo, Marcelo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que você, 32 anos, atua, né, na área de logística de transportes na Argentina e conectado com o Brasil. Como é que é esse trabalho aí com transporte, lidando com cargas, lidando com essa situação toda de fazer chegar o produto, né, para que o consumidor tenha também o seu consumo? Bom, antes de nada, eu gostaria de saudar aí todos os espectadores, né, do programa Elano Beckman, felicitar pelo teu programa, por essa iniciativa inovadora, se pode dizer assim, né, de fazer um programa pela internet, que é um mercado novo, que se pode dizer, né? E é um mercado também que tem alcance a todos. Exato. Isso é muito importante. E também dizer que é uma satisfação regressar a Ijuí, que eu tenho excelentes recordações, até porque a minha família materna, né, aí não é de parte do Lauro Quadros é lá de Osório, né? A minha família materna tem grande parte aqui em Ijuí. A irmã da minha mãe se casou com um Stum, que é uma família bastante conhecida, né, aqui em Ijuí, onde eu vinha muito quando pequeno. Então, voltando ao que eu estava dizendo, é uma grande satisfação regressar a Ijuí, sentir esse clima de Ijuí, essa gente maravilhosa, né? Enquanto a tua pergunta em relação à atividade que eu desempenho, como tu disse, bem há 32 anos, eu comecei no Brasil, né, e depois fui exportado para a Argentina para comandar uma empresa expressiva brasileira. Então, no segmento de transporte terrestre internacional. Isso foi no ano de 1992. Eu parti para a Argentina, naquela época, para defender a gerência da transportadora DM, uma das mais expressivas, né? Uhum. E eu tenho bastante experiência, a coisa vai avançando, a gente não pode negar, mas muito devagar, né? A gente, através das reuniões bilaterais e reuniões do subgrupo 5 do Mercosul, que é transporte, né? O subgrupo 5, tanto através da BTI, que é a nossa entidade de classe, das empresas privadas de transportadoras que participam da BTI, né? E como também através da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? Levamos sempre as reivindicações, as pautas a serem tratadas, né, do Brasil a nível do subgrupo 5, que é o grupo transporte, e temos conseguido avançar, né? Mas nesses 30 anos que eu estou nisso, 32 anos já, a gente vê, né, que a tendência é a coisa andar muito devagar. Primeiro porque existem muitas assimetrias, né, entre os diversos países. Até pelas dimensões continentais do Mercosul, né? Eu acho que lá no mercado comum europeu e no próprio ALCA, né, porque o ALCA já pela pouca quantidade de países, que é os Estados Unidos, México, Canadá, mas fundamentalmente no mercado comum europeu, as dimensões, né, não permitem essa simetria que nós temos aqui, né, quanto às estradas, quanto às dimensões, quanto à legislação vial. Então é muito difícil. Mas eu sou um otimista, né? E se eu fosse enumerar as conquistas, tivemos muitas conquistas, né? Ainda temos muita resistência,
principalmente com a Argentina, que é o país onde a gente desenvolve o maior volume de cargas, né, terrestres, muitas assimetrias com a Argentina. Por exemplo, se eu puder enumerar recentemente, faz 2 anos, menos de 2 anos, que nós conseguimos com a Argentina, depois de 500 reuniões bilaterais, pedir que a altura máxima dos caminhões carregados fosse a 2,30, porque na Argentina é 2,10, no Brasil é 2,40. E nesse tempo todo, que passaram acho que 20 anos, a gente pedindo para eles aumentarem a altura, agora, recém, nos passaram a altura para 2,30. Então você imagina o prejuízo das nossas empresas, o desencaixe que foi de multas, que fomos multados, e agora ninguém vai devolver esse dinheiro, né? Porque na realidade a Argentina, através da altura das suas pontes e da regulamentação vial da Argentina, podia perfeitamente liberar para 2,40. E liberaram para 2,30, só para dizer que não foi aos 2,40. Então, existe um tratado, que é o marco do transporte terrestre, que se chama o ATIT, né? O tratado que foi homologado e depois transformado em lei, né, pelos diversos países, né? E o ATIT diz, claro, que nenhuma lei do ATIT pode contrariar uma lei originária do país onde o caminhão está circulando. Mas também existe o bom senso, e para isso estão as bilaterais que vão fazendo emendas no tratado, né? Então, resistências e um montão. Esse foi só um exemplo desse da altura, como poderia citar inúmeros outros exemplos que dificultam, né? Mas, ainda assim, o transporte terrestre, no ano de 2013, entre importação e exportação, movimentou 600 mil caminhões, 600 mil cruzes por todos os passos fronteiriços terrestres, desde Corumbá até aqui Uruguaiana, São Borja, Porto Xavier. Nós tivemos aí um movimento de 600 mil cargas que cruzaram por esse espaço. O Brasil está preparado? As estradas são adequadas? Os traçados são adequados para o transporte terrestre através de caminhões? Ou não? Porque a gente vê seguidamente problemas envolvendo, ou diria até acidentes envolvendo, sim, muito frequentes envolvendo caminhões. Sim, sim. Isso é o excesso de trabalho, de horas na estrada, ou são as estradas que não estão em condições, os traçados que não são bons? Agora, recentemente, com a lei do motorista, né, se havia alguma dúvida ainda, não significa o acidente, o fator do excesso de horas do motorista. As estradas, a malha vial brasileira, a Argentina, não estão em condições, né? Nós deveríamos aumentar o número de pistas na estrada, né? Isso seria alargar as estradas. Hoje a BR-101, que é a via do Mercosul, que vai até uma das principais vias do Mercosul, se não a principal, ela está completamente obsoleta, né? E isso na Argentina em proporções maiores ainda. Agora até a Ruta 14, que é a ruta que vai de Paso de los Libres, ou vem aí de Santo Tomé, e vai até Buenos Aires, né, até Zárate, que é 100 km antes de Buenos Aires, a Ruta 14 melhorou bastante, porque eles entenderam que aquele corredor vial. Mesmo assim, por exemplo, um caminhão que circula no Brasil já há 10 anos ou um pouco mais, o Bitrem, que é um caminhão voltado ao transporte de grandes toneladas, né, que é um caminhão muito comprido, né? Ele tem mais de 30 metros, né? Com toda, entre o trator e todo o bitrem. A estrada brasileira não está preparada para o bitrem. Aí sim poderia dar acidente, se não regular as horas, tudo. Mas o bitrem é necessário. São duas coisas. Uma coisa é a necessidade desse tipo de veículo, e outra coisa é que nós não estamos preparados. Então existem horários que regulamentam a circulação do bitrem, mas o bitrem é um monstro necessário, é uma coisa boa, ele otimiza, né,
Aquilo que tu fazia em 10 viagens, tu faz em 7 viagens. Transportador. Reduz o número de viagens. E se eu for te comentar, Elano, na Argentina nem existe a circulação do bitrem. Não pode circular. Não pode circular o bitrem. Porque aí já não é nenhum problema só da largura da pista, também são as cabeceiras, já é um problema de resistência. As cabeceiras de ponte, todo um tratado vial argentino que deveria ser corrigido, as resistências, né, do asfalto. Então, mais uma assimetria. Mas hoje eu qualifico assim a grande impedimento do transporte, a malha, de um fluxo mais dinâmico, né, que é a tua pergunta, a malha rodoviária. Você acha que uma pista exclusiva para caminhões seria a grande saída aí? E até desafogaria o trânsito também, né? Poderiam ser 2 para caminhões e 4 para autos. Para o caminhão poder ultrapassar o caminhão. Porque o que acontece na pista de caminhão? Tem um lá que está com 40 toneladas e o outro que está vazio e que quer chegar para carregar no seu ponto de carga. Como é que vai passar aquele? Então teria que ser 2. Mas isso falando nos dias de hoje, onde é que você viu aqui no Brasil 6 pistas? E em terrenos acidentados que a gente tem aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, algumas regiões de Santa Catarina. Sim, a BR-101 aí no tramo seria muito difícil Osório-Laguna, né? Quanto já se gastou, quantos governos passaram, governo de centro-esquerda, governo de centro-direita, não tem nada a ver, né? A BR-101 tinha que estar pronta. Outra pergunta também diz respeito à modalidade de transporte. A sua empresa é modal... Multimodal. Multimodal logística, né? Sim. E não trabalha só com transporte terrestre, não, também articula outros tipos de transporte. Sim. O transporte terrestre já não está muito saturado, a quantidade de caminhões, já porque as estradas não ajudam. Não seria aí buscar alternativas, buscar alternativas para retomar o transporte ferroviário, outros tipos de transporte? Justamente, o transporte multimodal ou transporte polimodal, como muitos dizem, né, vem a ser a solução para um contingente de cargas muito grande. 70% das cargas, se pudéssemos ter um transporte multimodal integrado na América, estaríamos hoje no primeiro mundo. Já teríamos consolidado o Mercosul. O Mercosul não está consolidado pela diferença dos câmbios, né? Não existe uma moeda comum. A única coisa assim, que está consolidada no Mercosul é o imposto de importação, que não necessita tributar. Se a mercadoria é do Mercosul, com certificado de origem do Mercosul, não pagam imposto de importação. O resto tá tudo, por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma malha, nós poderíamos ter uma rede ferroviária muito bem desenvolvida. O transporte do trem é um transporte competitivo, muito competitivo. Então nós estamos carentes que as autoridades façam um esforço para também, mesmo sabendo que não tem interesse das grandes empresas petrolíferas, das grandes empresas fabricantes de pneus, que vão puxar a brasa para o lado delas, né? Nós necessitamos que os governos de Brasil e Argentina também estejam atentos à ferrovia. Na Europa, o transporte de carga por trem, ele não necessita, porque vai de caminhão e tu atravessa, sei lá, da França até a Rússia, uma distância que é aqui a região sul, como ir do Rio Grande a Curitiba. Entende? Tu chega fácil em distâncias na Europa. Então, por isso que na Europa o caminhão dá certo. Mas a Argentina, inclusive, que é onde eu estou há 22 anos, foi um país conquistado por ingleses, na realidade. La Madre Pátria, como se diz lá na Argentina, é a Espanha. Mas quem colonizou a Argentina foram os ingleses. Então, as ferrocarris, como dizem lá na Argentina, eles tinham uma ferrocarril que era imbatível no mundo, tecnologia inglesa. E os sucessivos governos argentinos foram acabando com a ferrocarril de uma maneira... Hoje o trem na Argentina está ali resumido no que é a província de Buenos Aires, algum trem lá para Tucumã, algum trem para Rosário, com uma saída diária para Rosário, uma semanal para Tucumã, uma para Mar del Plata. Não tem mais trem de carga.
né? Tem poucos, tem um que vem do sul, que é de Bahia Blanca, tem outro que vem do norte, que é lá de São Luís, mas isso deveria ser... Então, o que que acontece? Eu sou originário da carga terrestre, sou e até hoje defendo, né? Mas hoje eu tenho que olhar o transporte, eu sou obrigado, não somente como empresário, como consultor logístico. Eu sou obrigado a olhar alternativas e alternativas que combinem modais. Aí está o nome que eu criei da minha empresa, que é a Multimodal, né? Que hoje, para quem está no setor, é um nome do beabá, né? Da nossa rotina, o transporte multimodal. Mas nós tínhamos que fazer todos os esforços para unir o transporte hidroviário com o terrestre. Quando o navio chega no porto, aí sim faz aquele último trajeto terrestre. Para os trajetos onde não existe a malha hidroviária, né? Aí sim se faz de caminhão, mas realmente a concentração hoje, você imagina, 600 mil cargas, só o porto de Uruguaiana, no último ano, em 2013, movimentou mais ou menos 150 mil cargas, que é 25% dessas 600 mil cargas, né? Só aqui o porto de Uruguaiana. Juntando Uruguaiana e São Borja, dá quase a metade das 600 mil cargas anuais cruzadas nos portos secos brasileiros, né? Muito bem. O Marcelo Quadros, ele que mora na Argentina há 22 anos, trabalhando no ramo de logística, está conversando com a gente aqui. E a curiosidade é saber também como é que é viver na Argentina, um brasileiro na Argentina, né? Tem toda aquela história da rivalidade do brasileiro com o argentino, né? Isso você sentiu alguma coisa de indiferença, de preconceito do argentino para contigo? Ou te acolheram bem? Como é que Não, eu não tive dificuldades, porque aí sim não tem a simetria com o gaúcho. Na verdade, o povo argentino é um povo hospitaleiro, que recebe bem, é um povo muito gaúcho, né? É impressionante as semelhanças, tanto culturalmente, os hábitos, bem lá, então, como o clima. Me adaptei bem. Eu gostaria de dizer que a Argentina não seria um lugar que eu, em 1992, quando fui para lá, buscaria trabalho, né? Porque eu não gosto de frio, eu sou um cara mais do verão, mas apesar de ser gaúcho, né? Eu sempre procuro estar num lugar mais cálido. Mas foi uma proposta profissional muito boa, né? E também era uma projeção para mim, profissional, para o meu currículo, ir para lá, né? Então eu aceitei. Mas uma vez lá, eu vi que não tinha nenhuma dificuldade, né? Porque o argentino é muito gaúcho. Já um baiano, um cara de Recife, muita gente, porque nós temos lá o Grupo Brasil, que é um grupo de empresários e gerentes brasileiros, a gente se reúne. O Grupo Brasil foi fundado em 95, 96, pelo Banco do Brasil, os executivos, a Brahma, Sadia, naquela época, né? Foram 12 empresas fundadoras, a Pluma, dos ônibus, a Varig, naquela época a Varig, a saudosa Varig, né? E a minha empresa, a DM, onde eu estava. Então é um grupo que congrega, assim, nós temos muita relação, muito vínculo com a Embaixada Brasileira. E temos subgrupos de trabalho também dos vários setores, alimentação, naquela época estava a Ceval, a Brahma. Então, isso que eu queria dizer, os baianos que eram gerentes de banco, tudo não ficavam. Você tinha gerente lá do Itaú, gerente do Bradesco, foi para lá, ficou 3 mais como sim. facilidade. Eu, quando cheguei lá em 92, a maior comunidade brasileira era a gaúcha, né? E não, é o mesmo frio que em Porto Alegre, que é onde eu nasci, né? Tem mais semelhanças. Muita semelhança, como o churrasco, mate amargo, né? Alguns argentinos, os portenhos, botam açúcar no mate. Aí eu brinco com eles, que eu sou mais gaúcho que eles, porque o gaúcho argentino não está em Buenos Aires, isso é bom dizer também, né? Você vai em Porto Alegre, tem o CTG, né? E nós também tocamos o peito e preservamos o nosso sentimento pátrio gaúcho. O cara que é da capital lá na Argentina, ele já não gosta muito, é mais o interior. Então o interior da Argentina, aí sim, toma o mate amargo e tal. O portenho lá, o de Buenos Aires, bota açúcar no mate e tal. Mas também aquela coisa climática, fora dos costumes gauchescos, né? Também muito do Pampa, né? E tal. Também o clima frio, né? Então a mesma coisa que o Rio Grande do Sul, né? Eu me adaptei muito bem, tenho 2 filhos. Né?
2 filhos argentinos. Marcelo Quadros, a gente falou aqui no começo, é filho do Lauro Quadros, um conhecidíssimo e renomado jornalista gaúcho e que é conhecido em todo o sul do Brasil pela sua competência profissional, né? O Marcelo, desde pequeno, acompanha a trajetória do pai, né? Você acompanha o pai em jornadas esportivas, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Sim, sim, naquela época, então, era a Rádio Guaíba, né? Onde o meu pai começou na Caldas Júnior, né? Meu pai, o primeiro mundial dele foi no Chile, em 62, como repórter de campo. E eu tinha 1 ano de idade, eu sou de 61. Então ele sempre conta que quando ele voltou do Chile, porque ele foi uns meses antes, né? Daí eu tinha medo, eu não conhecia ele e tal, né? Porque ele foi, eu acho que eu tinha poucos meses de vida, né? E, bom, e depois, já mais crescido, já mais com 12, 13 anos, acho que menos, até 10 anos, eu comecei a encarar com ele as jornadas esportivas. Então, tinha moleza e tinha osso duro, tinha filé mignon e tinha costela, né? A gente ia com a veraneio da Caldas Júnior, naquela época podia citar o Milton Jung, João Carlos Belmonte, Lazier Martins, falecido Pedro Pereira, era a equipe Edgar Schmidt, e o Lupe Martins, enfim, né? O Ranzolin. Claro, então, se o jogo era em Passo Fundo, Ijuí, aqui mesmo, cansei de vir no São Luís, Caxias, na época que nem era dividido ainda o Caxias e Juventude, Alfredo Jaconi, não tem lá em Santa Cruz os Plátanos, lá em Pelotas, na montanha em Bento Gonçalves, Alfredo Jaconi. Eu conheço todos os estádios do Rio Grande do Santa Maria, dos times que hoje estão na primeira divisão e dos times que agora não participam do gauchão da primeira divisão. Você pode perguntar o estádio, que não tem estádio. E eu puxava o fio, né? Eu entrava, nós tínhamos eram 2 companheiros, era eu e o filho do Milton Jung, o Miltinho. O Milton Jung Júnior, hoje é editor-chefe lá do esporte da Jovem Pan em São Paulo. Jovem Pan. Eu sempre que estou em São Paulo vou lá, janto com ele. Nós éramos companheiros, porque era uma veraneio. Nosso motorista, o Pedro Boleiro. Que idade você tinha aquela época? Era de 10 até os 18 isso. Aí foi uns 8 anos, assim. Depois eu tive que fazer a faculdade, né? Aí não tinha muito tempo de fazer a faculdade. Daí também quando eu entrei na faculdade, tinha mais responsabilidade, o meu pai me disse, olha, agora já é difícil também tu acompanhar, puxando o fio, porque aí já não tinha mais fio também, né? E assim como tinha o Gauchão, tinha Maracanã, Recife, né, tal. Eu vi o Zico, o Roberto Dinamite, assim, falava com eles na beira do campo, aquela época do Carpegiani, Zico. Tinha jogador que eu não conhecia, o vestiário era minha segunda casa. Aí meu pai me disse, olha, agora é o seguinte, tu tá na faculdade, já fica ruim já tu ficar de penetra, até o pai fica meio constrangido, né? Eu sei que tu vai entrar, mas eu não quero, porque fico pedindo favor aí pro Grêmio, pra tu entrar. Então agora tu escolhe uma cadeira que eu te dou, no estádio que tu quiser. Daí eu escolhi. Qual cadeira que você escolheu? Em que estádio? No Olímpico. Você não quis enveredar para a carreira dele, não, né? Não, até... Mesmo acompanhando de perto? Mesmo tendo todo esse know-how, né? Esse contato com essas feras, né? Essas verdadeiras feras do esporte, né? Não era a tua praia? Eu acho até que podia ser. Acho que um homem pode ter mais de uma praia, né? Você pode gostar de Capão da Canoas e de Torres, né? Eu acho que eu ia me dar bem. Mas... aí é que tá, tem aquele paradoxo, aconteceu um paradoxo aí. O meu pai foi meu maior desincentivador, não por maldade, óbvio que não, mas porque ele tinha medo, porque ele aos 21 anos, ou 22, não sei te precisar agora, tinha 3 filhos, naquela época da Folha da Manhã e da Folha da Tarde, e da Caldas Júnior, até estava Mendes Ribeiro, né, Pedro Carneiro Pereira, né, já falecidos, e outros, Streck.
e outros tantos, e mais esses que eu citei, da Veraneio, né, que nós ia na Veraneio, e eu e o Miltinho lá atrás, ele, aos 22 anos, tinha 3 filhos e entrava na fila do leite, do sindicato lá do jornalista, para dar o nosso leitinho. Então, hoje, ele é um cara que venceu por estar no lugar certo na hora certa, mas também por ser competente. Porque tem muita gente que está no lugar certo na hora certa e não consegue, tem a competência. E não tem a competência. Exato. Entende? Então o pai foi a soma desses dois fatores. Ele estava no lugar certo na hora certa, ele pegou a oportunidade que ele teve e teve competência para depois se projetar e ser o que é hoje. Mas muita gente não sabe. Eu, como filho dele, sou obrigado a dizer porque eu vivi. Então ele tinha medo que daí, ao me projetar, eu sofresse o que ele sofreu aos 22 anos. Entende, Lano? E ele te encaminhou para essa outra Não, aí não é que me encaminhou. Ele deixou eu livre. Se eu quisesse escolher jornalismo, eu ia ser jornalista. Certo, mas certo, ele me quem sabe, médico, engenheiro. Tanto é assim que eu fiz quase 4 anos de engenharia mecânica e depois escolhi a economia. Eu sou formado em ciências econômicas, né? Eu nunca exerci a economia como profissão de fato, assim, mas sempre se aplica alguma coisa, né? Hoje, se eu tivesse que escolher uma carreira, seria logística, comércio exterior, né? Tá, mas eu sou economista, né? E ele é sempre essa pessoa espontânea, assim? Como se mostra no ar, né? Sim, é uma pessoa bastante... muito brincalhão. Brincalhão. Tem um tio dele lá, que ele sempre nomeia, o tio Maneca, lá de Osório, lá e tal. Então ele está sempre contando, sempre também fazendo uma transferência daquelas piadas do tio Maneca para... fazendo elas mais contemporâneas, né, e tal, e aquela coisa toda. Eu, lamentavelmente, né, por estar há 22 anos em Buenos Aires, eu tenho uma irmã caçula também, nós somos em 4, e que está em São Paulo. Então nós dois, tanto o mais velho como o mais moça, estamos distanciados de Porto Alegre, né, que é a nossa terra natal, né. Então eu venho, assim, nos eventos da família, tudo. E agora estou com um projeto de regressar ao Brasil depois de 22 anos em Buenos Aires, mas é um projeto, não tem nada a ver com a crise na Argentina, nada, é um projeto pessoal meu, que eu quero voltar a morar no Brasil, e estou justamente aqui em Juí, fazendo alguns contatos e tal, e vendo em São Paulo, Porto Alegre, oportunidades de regresso ao mercado de trabalho brasileiro. Marcelo, foi um prazer ter conversado igualmente, contigo. Lano. Quero felicitar mais uma vez o teu programa. Obrigado. Vai dar certo aí. Obrigado. Teu programa, show de bola. Tá bom. Aqui em Juí. Marcelo Quadros, ele que trabalha no ramo de logística, proprietário da empresa Multimodal Logística Internacional, conversando com a gente sobre transporte e também sobre a Argentina e um pouco sobre o pai dele, que é o Lauro Quadros. O programa Elano Beckman Entrevista fica por aqui. Voltamos no próximo com um novo entrevistado, novo assunto. Compartilhe, acesse, comente. Fique à vontade para compartilhar esse programa e também comentar sobre os assuntos aqui abordados. Até a próxima.